Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia que é celebrado a ressurreição de Cristo, pois Cristo ressurgiu. Assim como o sol que nasceu no dia de hoje, bem cedinho eu estou gravando, a esperança se renovou. A Bíblia chega a nos orientar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E pelas suas misericórdias se renovarem, nós não somos consumidos, porque Deus é um Deus misericordioso. Cristo ressuscitou dos mortos. Agora temos direito a participar da família de Deus, pois, assim como ele venceu a morte, nós também venceremos a morte. O próprio Yeshua disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em Cristo, nós temos uma esperança, e essa esperança se torna viva a cada manhã, se torna viva todos os dias, pois assim deve ser a vida daquele que crê em Cristo. Ora, o ponto de partida é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que não creem, infelizmente, já estão condenados a uma vida de afastamento da comunhão com Deus. Já estão condenados eternamente. Pois aquele que crê tem a esperança viva em seu coração. Bom, falar de esperança num domingo de Páscoa é a melhor coisa. Eu acho que é a palavra mais adequada para o dia de hoje. Celebramos a nova aliança, conforme Hebreus nos diz. Ele derramou o seu sangue. O primeiro Adão, a primeira aliança foi quebrada pela desobediência. Mas a última e eterna aliança foi firmada pela obediência. Obediência que levou à morte e à morte de cruz. E Yeshua fez tudo pelo Pai. Porque o Pai disse que ele viria, que ele faria. Preste atenção nisso. Deus prometeu, lá no Jardim do Éden, após o pecado de Adão e Eva, que enviaria um que seria ferido em seu calcanhar, nascido de mulher, e este esmagaria a cabeça do diabo, da serpente, personificando todo o mal. Deus prometeu que enviaria o Filho, e Deus fez isso. E a Bíblia está cheia de sombras, de anúncios, de prenúncios de como o Pai enviaria o Filho. Ele exemplificou isso no Moriá, quando pediu o filho de Abraão, Isaque, em sacrifício no Moriá. E não se concluiu a obra, porque Deus proveu para si o cordeiro. A Bíblia está repleta de sombras do que ele faria no Novo Testamento, né? O modo como Israel saiu do Egito, como Moisés chegou até o palácio, como José chegou até o Egito. Deus também falou através dos seus profetas. O interessante é que os profetas anunciaram que o Filho viria, que Deus enviaria seu Filho. Os profetas falaram que Jesus viria, falaram da cidade que ele viria, a tribo que ele viria, né? Falaram o modo como ele nasceria, falaram da Virgem. Assim como Deus disse, prometeu que o Filho viria, Deus cumpriu a sua palavra. Assim como os profetas anunciaram que ele viria, ele veio. Assim como ele mesmo disse que como seria a sua vida, como seria o seu ministério, ele disse que morreria, ele morreu. Ele também disse, o Pai disse, que ele ressuscitaria, e ele ressuscitou. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, e ele está conosco agora. Está com você agora, está comigo agora. Estou aqui gravando esse vídeo. Mas ele também disse que retornaria. Assim como o Pai prometeu que enviaria o Filho e enviou, assim como os profetas ouviram do Pai e declararam a todo Israel que enviaria o Filho, ele enviou. Que enviaria o Messias, ele enviou. Que ele sofreria, e ele sofreu. Assim como os profetas anunciaram que ele seria homem de autoridade, homem de poder, assim como João Batista viu ele e disse: eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés, porque ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, aconteceu. Assim como o próprio Yeshua disse que o templo seria derrubado e reconstruído em 3 dias, ele morreria e ressuscitaria, ele cumpriu. E ele também prometeu que estaria conosco, e mais, ele prometeu que vai voltar. O mesmo Deus que prometeu lá no Gênesis que enviaria o Filho. E lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele prometeu que retornaria para os seus filhos. Você que está me assistindo, apegue-se
à bondade de Deus. Apegue-se à justiça de Deus. Apegue-se a esse Deus que não é homem para mentir, tampouco filho do homem para voltar atrás naquilo que prometeu. Ele disse que enviaria o filho, enviou. Ele disse como o filho operaria, o que o filho iria fazer e fez. Ele disse como o filho iria morrer e o filho morreu. E o filho disse como morreria e ressuscitaria e ressuscitou. E o filho disse que voltaria, assim como João em Patmos disse e descreveu como seria este retorno. E será em breve. Assim como no dia de hoje, a nossa esperança se torna viva ao celebrarmos e anunciarmos, não somente em um dia, mas todos os dias do ano, que Jesus morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou, portanto, temos esperança. Temos vida em Cristo, e essa vida é eterna. Essa obra será completa na promessa de que ele voltaria, e ele vai voltar. Faça uma coisa, mantenha os seus olhos no prêmio da soberana vocação. A nossa vocação está em Cristo. Nós fomos chamados para sermos imitadores de Cristo. E o Espírito Santo molda o caráter de Cristo, o rosto de Cristo em nós. Então, quando nós acordamos todas as manhãs, temos que lembrar que a esperança se renovou e nós levamos esperança para esse mundo. Apegue-se nas promessas desse Deus fiel e poderoso, tremendo, poderoso. Prometeu e cumpriu. O Filho disse que a obra seria completa e ela será completa. Assim como ele ressuscitou, ele vai voltar e toda a humanidade verá. A Bíblia diz, e todo olho o verá. Assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem, iluminando o céu. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yeshua é o Senhor, que Jesus é o Senhor. Jesus ressuscitou. A esperança está viva e é poderosa. Continue olhando para ele, se apegando a ele. Porque assim como ele prometeu que ressuscitaria e cumpriu, ele prometeu que vai voltar e vai se cumprir. Que Deus te abençoe. Ótima Páscoa. Não somente hoje, mas todos os dias. Especialmente hoje, encha o teu coração de esperança. Porque ele vive. Um abraço. Tchau, tchau.